Olá pessoal, tudo bom? Então vamos fazer uma pequena introdução aí sobre treinamento esportivo e aí a gente vai fazer uma leve construção das ideias para mais para frente a gente poder dar ênfase a alguns princípios do treinamento, periodização, capacidades físicas e a importância das capacidades físicas serem bem desenvolvidas dentro do treinamento esportivo. Então vamos fazer uma leve introdução quanto a esse universo do treinamento esportivo. Então, pensando, o que a gente precisa como base para entender o treinamento esportivo? A gente precisa ter um conhecimento dos fundamentos do treinamento esportivo. Então, desenvolver maiores ferramentas técnicas, metodológicas, para proporcionar a elevação do desempenho de atletas de alto rendimento ou de atletas até amadores, né, no caso. Então, atletas, pessoas que praticam atividade física. Então, quando a gente fala de atletas a gente, de praticantes de atividade física, a gente sempre coloca em dois patamares, né? O atletas de alto rendimento, que são atletas competidores de nível de maior excelência dentro do esporte, então um nível de competição, é um nível muito alto de desempenho físico que a gente pensa, e atletas amadores, quando a gente fala de atletas que muitas vezes competem, mas são competições mais tranquilas, sem a visão de vencer a competição, mas às vezes vencer a si mesmo, né? E são competidores que praticam atividade física, desde pensando em qualidade de vida, pensando em reabilitação. Então a gente fala sempre, trata como atletas amadores. E não é essa coisa profissionalizante, ele não é um profissional, atleta profissional, então assim, ele não é especializado competidor naquela prova, modalidade, tá bom? Mas também a maioria do número de pessoas que praticam atividade física. Então, ó, daqui dessa frase, a gente tem que entender que ter conhecimento de treinamento esportivo é importante para a gente conhecer ferramentas que vamos poder pautar nossos treinamentos, pautar nossas periodizações, tudo que a gente vai montar pensando tanto atletas de alto rendimento como atletas amadores, melhorar a performance dessas pessoas, melhorar a qualidade do treinamento dessas pessoas, as qualidades físicas dessas pessoas. E a gente tem que ter metodologias de trabalho, técnicas de trabalho. Então pensem assim, a gente vê uma grande prática de atividade física dentro de profissionais corredores, né? Então, atletas corredores ou atletas na musculação, crossfit. E muitas vezes a gente tem que ensinar etapas dos movimentos, a gente tem que corrigir alguns movimentos. E nada mais isso do que são técnicas de trabalho, técnicas de melhor performance. E aí, como traçar essas técnicas, esses métodos dentro de pautas dentro do treinamento, de uma forma que o treinamento dele vai ser mais eficiente e condizente com os objetivos dele, condizente com o caso dele, por ele ser uma pessoa, um atleta amador, né? Ser um atleta de alta performance, alto rendimento. Então, é importante essa nossa visão de forma ampla e de forma até multiprofissional. E aí, continuando, a gente tem aqui, ó, o desempenho do esporte é determinado por vários aspectos como aspectos técnicos, táticos, características psicológicas e fisiológicas, que integram uma forma integral. Então vamos pensar assim, ó, eu dei esse exemplo agora da corrida e da musculação, por exemplo, os dois. Aspectos técnicos dentro da corrida são os movimentos que a pessoa vai executar, né? O balanço dos membros superiores, a alternância de passadas, a posicionamento correto dos pés, apoiando ao solo, o posicionamento correto do tronco, a utilização das técnicas respiratórias. E a gente pensa em formas táticas dentro da corrida, momentos que ele vai dar maior sprint, então assim, ele vai aumentar a velocidade, momentos que ele tem que diminuir a velocidade, utilização da técnica numa ladeira,
numa descida. Então a gente tem que ter essa utilização de forma mais eficiente. Também isso vai ser determinante. Como eu vou utilizar a técnica? Então a gente pensa que a técnica é todos os gestos técnicos realizados naquele esporte, naquela modalidade. Então a técnica a gente utiliza muito esse termo. E a tática é a melhor utilização da técnica. Como eu posso utilizar essa técnica? Pense no jogo de futebol. O atleta, a técnica, ele chutar, recepcionar uma bola, passar a bola, cabecear uma bola, beleza. Esses são os fundamentos técnicos. E os fundamentos táticos, o que seria? Como utilizar essas técnicas dentro do trabalho ali. Então, posicionamento do jogo, posicionamento da defesa, cobrança de falta. Então, assim, você começa a utilizar melhor aquilo que você já tem bem exacerbado do seu atleta, técnica. Então, saber utilizar isso. E essas características fisiológicas e psicológicas, nada mais do que o funcionamento do nosso organismo, né? Fisiologia do exercício, no caso, funcionamento do corpo durante o exercício físico, e a psicologia relacionada à parte mais de comportamental, relacionado ao que a pessoa está utilizar o pensamento, utilizar as suas ideias, se sentir inserido dentro do esporte, concentração quanto a uma prova, concentração quanto às técnicas. Então, essas questões psicológicas também são muito importantes, tanto que existe já o ramo, né, há um bom tempo já, se trabalha e de forma até de grande eficiência isso que é a psicologia do esporte. Então a gente já tinha a fisiologia do exercício há anos aí, né, e há décadas, né, não preciso nem dizer há anos, mas há décadas. E já a psicologia do esporte já vem tratando isso já há uns bons anos aí, coisa também já pode-se dizer, umas 2 décadas, de forma bem efetiva, até mais do que isso, de forma bem efetiva, pensando numa melhor performance do atleta. Então, aqui, ó, no caso desses exemplozinhos aqui passados, se vocês podem ver aqui, a utilização da técnica, né? No nado costas, o nado peito, o crawl, então a utilização da técnica. E aí, como isso vai ser utilizado, então, dentro do esporte, da competição, a gente pode falar de algumas performances táticas, de como utilizar isso de forma mais eficiente. E algumas definições. A gente precisa, dentro da educação física, a gente trata muito, isso até outras ciências, né? Mas dentro da educação física, a gente trata muito o estudo de conceitos, de melhorias dentro do treinamento, dentro da educação, dentro de modalidades específicas. E uma coisa que a gente sempre pauta é a definição, é a boa definição desses conceitos, dessas ciências. Porque quando a gente entende a definição e a criação daquilo, qual é o objetivo, a gente entende o caminho a ser traçado. Porque dentro das definições existem todos os objetivos ali que devem ser traçados. Então vai ser um norteador para todos os nossos trabalhos. Então, assim, se a gente pegar uma primeira definição do que é treinamento esportivo, Bompa, ele traz essa definição no seu livro, que é atividade sistemática. Então, é uma atividade, quando a gente fala de sistemática, é uma atividade contínua, que ela tem repetições, ela tem uma ordenância de ocorrer. Ela não é uma coisa que você faz esporadicamente, então ela é sistemática. De longa duração, então, quando a gente fala longa duração, a gente já entende que não é fazer 5 minutinhos, mas tem um período maior. Aí dependendo das formas de trabalho, de 40, 1 hora, 2 horas ou 30 minutos, ou até hoje em dia, né, com alguns tipos de métodos ali, HIIT, por exemplo, que trabalha 20 minutos. Mas ele fala de longa duração, graduada e progressiva. E só uma coisa, um adendo quanto a essa longa duração,
que não necessariamente é longa duração de tempo de sessão, mas também longa duração de prática de atividade física. Não é uma coisa que você começa a praticar hoje e daqui a 2 meses você já se tornou um super atleta. Não, é uma coisa de longa duração, que demora às vezes anos para você ter uma performance de excelência, né? E aí é uma coisa gradativa, né? Graduada, vai ter um crescimento e progressiva, que ela tem continuidade, que ela tem assim mudanças, então ela é progressiva, ela tem uma alternâncias, com o objetivo de preparar as funções humanas, psicológicas e fisiológicas. Foi o que a gente já falou ali anteriormente, né? Essas funções psicológicas e fisiológicas que vão trazer melhora do desempenho. Então essa definição é bem interessante do Bompa. E a gente tem essa outra definição do Samuski, que é uma capacidade individual e social através da otimização dos processos educacionais. Então ela já quando fala de treinamento esportivo, aqui já está falando mais do lado educacional, e ela tem um ponto interessante que é a capacitação individual e social. Muitas vezes dentro do esporte coletivo ainda a gente tem os destaques individuais, e por isso que o treinamento ele tem a gente foco também de forma coletiva, mas um foco grande, enorme dentro do trabalho individual. E aí a gente vai ver mais para frente ali, provavelmente isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho, mas a gente vai ver isso bastante numa terceira, quarta aula, tá bom? E o Issurin fala que o treinamento esportivo é um processo sequencial. Então, o processo sequencial ele já bate bastante com o que o Bompa falou aqui, né? Uma atividade sistemática, graduada e progressiva. Então, processo sequencial de diferentes unidades de treinamento ao qual os atletas devem ser submetidos com o objetivo de alcançar seus estados desejáveis de desempenho e resultado. Então aqui volta a falar do desempenho e do resultado, né? E a gente está falando assim, quais os objetivos, eu até grifei aqui, do atleta. Sendo amador, um exemplo, é emagrecer, ganhar massa muscular, hipertrófica, adaptações hipertróficas, qualidade de vida. E aí a gente vai traçar um trabalho sequencial, com diferentes unidades. Então, essas diferentes unidades podem ser feitas de várias formas para alcançar os objetivos desse aluno. Então, assim, por mais que é um esporte específico, a gente pode fazer de forma geral, bem específica, e aí vai as formas de trabalho e as fases que estão nos trabalhos. Para alcançar, então, os objetivos e aí melhorar, então, o desempenho e os resultados, trazer os resultados. Qual é os resultados que eu apontei daqueles atletas amadores? Perder gordura, né, massa gorda, e ganhar massa muscular, massa magra. Então, pode ser um objetivo, e aí eu vou traçar esse objetivo e ver se eu estou alcançando esse resultado. É uma boa definição também. O Matveev, ele vem falando, Matveev, né? Eu não sei falar inglês, mas enfim. Apesar que o nome não é inglês, né? Enfim. Processo pedagógico pertencente à educação física. Então, treinamento seria um processo pedagógico pertencente à educação física. Então, é exclusivo da educação física, que visa diretamente o alcance de resultados desportivos superiores. Então, assim, aqui ele fala, eu acho que é interessante, por isso que eu grifei aqui, processo pedagógico pertencente dentro da educação física, e a ideia diretamente, esse processo pedagógico é diretamente linkado ao alcance dos resultados. Então, bate muito com o Issurin fala, em 2010, né? E é legal esse processo pedagógico, porque aí entra muito no que eu falei no começo, que são traçar metodologias, planos de trabalho, métodos e metodologias de trabalho que possam alcançar todos aqueles objetivos, que possam melhorar o desempenho dos meus atletas. E aí, por isso que ele fala processo pedagógico, porque é muito bem organizado esse processo, muito bem elaborado,
e bem norteado para chegar aos seus objetivos. Então é um norteador para chegar àqueles objetivos. E aí ele também não pode ser rígido, ele é sempre flexível, visando às vezes fazer mudanças durante o seu processo para também alencar algumas mudanças necessárias devido a respostas que aconteceram. Então a gente faz essas mudanças conforme ter respostas positivas ou negativas quanto ao o que está sendo trabalhado. E uma última definição aqui desse slide, o Barbante, ele, em 97, ele trouxe uma boa definição de treinamento esportivo, que é um conjunto de normas organizadas que visam o desenvolvimento e o aperfeiçoamento individual. Então vou pegar primeiro essa partezinha aqui, ó, conjunto de normas organizadas. Entra direto com o processo pedagógico, entra direto com o processo sequencial, atividades sistêmicas organizadas. Então, um processo é um conjunto de normas organizadas que visam o desenvolvimento ou a performance individual. Então, desenvolvimento e melhoria da desempenho físico, né? Então, a gente fala da performance, aperfeiçoamento individual. E aí, volto a dizer lá que eu falei na definição de Samusky, que fala muito da capacitação individual. E aí, terminando esse trechinho aqui, com o objetivo de aumentar os rendimentos físicos, psicológicos e cognitivos. Então é bem bacana essas definições, falando então assim, rendimentos físicos, falando da parte desenvolvimento motor, psicológico, falando muitas vezes do comportamental, falando do eu intrapessoal, interpessoal, então a relação que eu tenho comigo e com outras pessoas, e do rendimento cognitivo, então do como racionalizar as ideias, como raciocinar em relação aos objetivos, a utilização daquela performance física. Então a parte muito tática também, né? Essa definição é bem interessante quanto a esses objetivos, aumentar esses objetivos, porém a gente tem uma definição que a gente vai utilizar muito nessas aulas, que é a do Smith. Então Smith ele fala o seguinte, que treinamento esportivo como um processo que envolve exercícios repetidos. Então, acho que eu até grifei aqui, porque eu acho que é muito interessante esse ponto. Processo que envolve exercícios repetidos. Então, isso a gente pode ver em qualquer treinamento. Qualquer treinamento, nos seus movimentos, a gente faz movimentos repetidos, que é para melhorar a performance, conscientização do movimento do gesto técnico, aperfeiçoamento do gesto técnico. Então, isso é muito importante. Isso traz bem pautado aqui. Processo que envolve exercícios repetidos, designados para induzir automação na execução. E aí, esse é um dos objetivos dessas repetições, trazer automação na execução dos movimentos. Então, essa automação é o movimento que sai de forma natural, é o movimento que sai de forma fluida, sem grandes dificuldades. Então a gente faz essas repetições do treinamento, ele tem que repetir para que seja algo natural, então algo automático. Por isso que a gente fala automação na execução de habilidades motoras e desenvolver. Então, habilidades motoras, a gente está falando dos movimentos dentro do esporte. E desenvolver funcionalidades estruturais, metabólicas e mentais, que levam ao aumento do desempenho. Desenvolver funcionalidades, então como está funcionando parte estrutural. Então a gente pensa assim, tendões, ligamentos, articulações, osso, músculo, estruturais. Metabólicas, de como vai funcionar essas estruturas, de como vai funcionar a parte nutricional, o aporte energético, então aporte sanguíneo, aporte de energia, o aporte de nutrientes, como vai ser a remoção de metabólitos, então toda a parte metabólica, funcional do metabolismo. E a parte mental, de como que vai funcionar a parte psicológica e cognitiva dos nossos atletas, nossos
atletas amadores. Então a parte mental, olha que interessante. E aí pensando em levar ao aumento do desempenho. Então acho que essa definição ela cabe muito bem, é uma definição muito boa. A gente faz as repetições dos movimentos, pensando em induzir uma automatização para que diminua os erros de execução. Então a pessoa faça os movimentos sem grandes erros de execução, para que isso ela tenha um menor risco de lesão. Então ela tem um movimento de maior concentração, porque ela tem um trabalho mental de analisar a posição que ela está, analisar as estruturas dela e como estão flexionadas, como estão posicionadas e fazer o movimento com mais coerência, com mais estrutura. E aí a gente pensa o quê? Trazendo um aumento da parte estrutural, muscular, ligamentar, trazendo uma melhor aporte energético, parte metabólica, aporte sanguíneo, remoção de substratos energéticos. Então a gente fala de um trabalho enorme, um trabalho grande, tanto e todos em conjunto, tudo unificado, pensando na melhora da performance. Tudo bem? E aí, alguns fatores que influenciam no desempenho esportivo. Então, nós como profissionais, a gente tem que entender que existem alguns fatores ali que vão influenciar de forma positiva ou negativa, dependendo de como está sendo trabalhado. Então, a gente pensa aqui, ó, desempenho é o top, né? A gente tem que pensar que o desempenho é o final ali. Eu quero melhorar o desempenho físico dos meus atletas, trazer uma alto performance, alto desempenho. Né? A tradução da performance do inglês para o português seria desempenho. Então, trazer uma melhora do desempenho. Que fatores que vão trazer essa melhora ou não? Então, a gente tem que pensar que é uma integração de fatores. No slide anterior eu falei que é o trabalho unificado. E quando a gente fala de unificado, integração de fatores que são treináveis, então fatores possíveis de treinamento, fisiológicos, psicológicos e biomecânicos. Vamos lá. Fisiológicos. Lembra que o funcionamento do organismo, aporte de energia, aporte de substrato energético, absorção de nutrientes, então melhor absorção de nutrientes, melhor remoção de metabólitos, que é a sujeira metabólica no final da utilização de energia, aporte sanguíneo, aporte de nutrientes pós-treinamento para gerar maior equilíbrio e recuperação, parte psicológica, de comportamental, pensamentos, ideias de execução, concentração, postura, parte psicológica e biomecânica do movimento, execução do movimento. Então, quando a gente fala de biomecânica, é o estudo do movimento. Então a gente está falando de melhora do movimento. São fatores treináveis. E ensináveis. Ensináveis a gente pode falar de táticos, são questões táticas de às vezes como utilizar isso melhor, o que ele está sendo treinado de forma melhor. E aí a gente pensa também em fatores genéticos. Então esses fatores genéticos, a gente está falando em questão do fibras musculares, por exemplo. A gente está falando de aquilo que se fala muito, há alguns anos começou a falar muito, né? Já é uma coisa antiga, mas se fala muito nos dias atuais. Ectomorfo, endomorfo. Então, como que é a parte metabólica dessa pessoa de forma do DNA, da sua estrutura, de como funciona a parte de absorção de nutrientes, se ele tem uma facilidade para utilizar esses nutrientes e transformar em maior síntese proteica, para ele ter a maior aporte de formação de novas proteínas e assim ele tem uma maior hipertrofia, por exemplo. Então isso está muito relacionado com a parte genética. Com o estímulo do treinamento, você pode melhorar isso? Pode. Só que você vai ter até um ponto X que você vai parar de desenvolver isso. E além daquilo, você não consegue. Talvez uma pessoa que tem uma genética apropriada para aquilo vai desenvolver melhor. E isso já é uma certeza. Talvez
sua genética não seja apropriada para aquele tipo de modalidade, aquele tipo de esporte, aqueles estímulos não vão ter tanto impacto na sua estrutura genética como outros estímulos. E aí você vai ter uma diminuição assim dos resultados em relação a outras pessoas com uma genética mais própria para aqueles estímulos. Então isso é um fator determinante também, que vai influenciar no desempenho esportivo. E a idade a gente pensa assim como um dos fatores, porque existe até aqueles esportes que é mais comum pessoas de faixa etária até determinada faixa etária, e outros esportes têm a faixa etária mais elevadas, dependendo então do movimento, vai depender muito do movimento a ser executado, da parte biomecânica, do condicionamento físico da pessoa, também às vezes fatores genéticos. Então a idade também influencia no desempenho, né? Então vai diminuir às vezes com a idade mais elevada, vai diminuir força, velocidade, agilidade. Então vai ter uma diminuição das capacidades físicas que vai repercutir de formas com menor desempenho dentro do esporte. Então é um fator que também deve ser levado em conta. E a gente vê essa tabelinha aqui que eu acho interessante. Então a gente pensa aqui, ó, treinamento. Então a gente tem o fator treinamento, que é o estímulo que nós vamos dar, que são o estresse metabólico, que são as atividades que serão executadas pelo atleta. A gente tem a genética e o estado de saúde. Então assim, o atleta que está no meio, o que ele tem para melhorar o desempenho dele, o desempenho final. Então olha esse gráfico que interessante. Ele tem treinamento, que é o que eu falei, genética, treinabilidade, idade, estão influenciando a parte genética dele. Estado de saúde, lesões, fadiga, dieta, drogas, sono, relacionado ao estado de saúde, que vão interferir diretamente no atleta e na performance desse atleta, então no desempenho esportivo dele. E o atleta tem fatores ali que a gente pensa fisiológicos, da fisiologia, psicologia e biomecânica, que vão influenciar diretamente o atleta e no caso da performance desse atleta. Então, isso deve ser bem considerado e bem analisado. Então, a gente tem aqui a teoria e a metodologia. E o que seria um e outro? Quando a gente pensa na definição, e aí eu falei para vocês, é muito importante a definição para a gente saber o caminho que estamos traçando. Uma definição de teoria é o conjunto de regras ou leis de uma área específica. Aqui tem um errinho, né? Leis. Mas depois eu vou mudar esse caso aqui. Metodologia, o que significa? Princípios que regem o processo, caminho para realizar algo. Então, se a gente pensa assim, ó, são os princípios que regem o processo, caminho para realizar algo. Metodologia, então, ele está dentro das teorias. Então, lá, conjunto de regras ou leis de uma área específica. Então, pensa assim, são tudo aquilo que vai permear, que vai direcionar. Então, são estudos que já estão definidos, são estudos que já falam assim, ó, isso é definido. Isso acontece, por exemplo, se a gente pega assim, física, a gente está falando das leis de Newton, por exemplo. Então, baseou-se em teorias de estudos que definiram assim, situações que são factíveis, que acontecem, que não tem como mudar. Então, são regras e leis ali, dentro de uma área de conhecimento. Então, se a gente pensa no treinamento, a gente sabe que aquele esporte precisa de maior hipertrofia muscular, maior velocidade, maior agilidade, maior força. A gente precisa dessas características dentro daquele esporte. Já é conhecido isso. E a metodologia são os princípios que regem o processo, caminho para realizar algo. Então isso aqui já fica definido. A metodologia é como eu vou alcançar isso. Então, se eu sei que eu preciso de maior hipertrofia, velocidade, agilidade, potência, força, eu preciso do quê? De traçar esse caminho. E aí eu venho com um trabalho metodológico, com um trabalho, então, que vai seguir para aquele objetivo, para aquele fim, vamos dizer assim, então. Então, para alcançar aquilo.
Então, ó, os princípios são os norteadores do cumprimento dessas leis. Então, os princípios, a gente vai falar bastante lá na frente, são tudo que vai nortear e que vai facilitar o alcance daquelas leis que está lá. Então, que vai facilitar o trabalho que vai ser facilitado para alcançar aquilo que já está determinado, aquilo que já a ciência já prova que é e ponto final, vamos dizer assim. Então, a gente só tem que saber como trabalhar isso. Então, assim, ó, vamos dizer assim, a lei da adaptação, para a gente entender teoria. O que é a lei da adaptação, ou conhecida como síndrome da adaptação geral, que é a SAG. De acordo com Saley, eu não vou saber falar nome nem eu, vocês vão dar risada aí, mas enfim, né? Fazer o quê? Acontece. As alterações biológicas, então adaptações, são um conjunto de reações não específicas desencadeadas quando o organismo é exposto a um estresse que ameaça sua homeostase, que pode levar o organismo a 3 fases distintas. Então, a síndrome da adaptação ela vai gerar 3 fases distintas, que vai ser fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão. Essas fases, então, elas que vão proporcionar adaptações no sentido do quê? De gerar melhoria do desempenho, adaptação quanto a movimento, adaptação fisiológica, funcionamento estrutural, se a gente pensar, aumento de massa muscular. Então, essa síndrome de adaptação geral ou lei da adaptação é a teoria. E a metodologia é como eu vou trabalhar isso. É como eu vou alcançar isso. Então, um conjunto de reações não específicas desencadeadas quando o organismo é exposto a um estresse. Então, isso deve ser muito bem pautado. Eu vou deixar até marcado aqui, que eu acho interessante. Então, aqui, ó, eu deixei marcado aqui, que eu acho interessante, que a gente pensa o seguinte. Então, a gente está falando de desencadear, quando são estímulos que vão desencadear ações, estresse, que vão gerar, então, ameaça à homeostasia. Essa ameaça são mudanças dentro da homeostasia, que a homeostasia é o estado de funcionalidade em repouso. Vamos dizer assim, que a pessoa está em estado normal, não necessariamente às vezes de repouso, mas ela fazendo uma caminhada, ela executando alguns movimentos de baixa intensidade, baixíssima intensidade, ela está na homeostase, então ela está com um estado estável, ela está num estado de organização tranquila, que seu organismo está funcionando plenamente, tranquilamente, com ações de incursões de, por exemplo, de oxigênio, então incursões na fase respiratória, inspiração, expiração, incursão de oxigênio para dentro dos pulmões, saída do CO2 dos pulmões, transporte do oxigênio na corrente sanguínea, nutrição às células, isso está em estado tranquilamente. E aí ele faz uma alteração, a atividade física é quando a atividade física faz uma alteração a essas situações, e nosso corpo necessita de gerar adaptações para que isso ocorra de forma sem gerar riscos ao organismo. E ele vai começar a fazer alterações. E essas alterações podem ser agudas, no momento da atividade, e pode ser adaptações crônicas. Por quê? Lembra que a gente falou nas definições de treinamento físico? Que o treinamento ele é contínuo, ele é a longo prazo. Então a gente pensa o seguinte, que essas adaptações crônicas, elas começam a gerar várias adaptações, e de forma crônica, de forma a longo prazo, elas vão gerar adaptações nas mudanças estruturais, funcionais, para que tenha um melhor desempenho, no sentido do quê? Do organismo, não vou nem dizer desempenho físico para o esporte, mas desempenho do organismo, porque ele precisa vencer aquele estresse, porque aquele estresse gera um desconforto para o organismo, ele precisa se adaptar àquilo. Então a síndrome de adaptação geral seria isso, esses processos de forma aguda e crônica. Então, forma aguda no momento que está sendo executada a atividade, algumas horas depois, alguns momentos pós atividade física, mas adaptações agudas. E adaptações crônicas a longo prazo. Tá? E aí são 3 fases, então vamos explicar um pouquinho dessas fases.
A gente tem a fase 1, que é a fase de alarme, então a fase correspondente ao estresse agudo, que leva às alterações do sistema nervoso autônomo, simpático e hormonais, porém controladas. Fase aguda, olha aí que interessante. Então o estresse agudo, porque ele vai gerar um estresse que o organismo vai fazer certas alterações. Olha aqui, eu vou até marcar isso aqui que eu acho interessante, ó, estresse agudo. E vai gerar alterações no sistema nervoso autônomo, simpático e hormonais. Então ele vai mudar a forma hormonal do seu organismo de produção e de até absorção. Ele vai mudar na fase de disparos energéticos, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca. Só que são todos controlados. Por isso que ele deixa aqui, porém controlados. Então são bem controlados. O seu organismo não vai passar mal, você não vai morrer por causa disso. Uma fase de alarme. Fase de resistência, ó, fase correspondente ao estresse crônico. Estresse crônico, que leva às respostas do organismo de combate ao estresse. Caso o estresse seja exagerado, é possível a instalação de infecções e levar à terceira fase. Então vamos lá, primeiro vamos explicar isso aqui para a gente ir para a terceira fase. Fase correspondente ao estresse crônico, a longo prazo. Então, são alterações permanentes que vão acontecendo e seu organismo leva a resposta do organismo em combater o estresse. Então, ele vai combater esse estresse de alguma forma. Como que é combater esse estresse? Através, às vezes, de adaptações necessárias para vencer esses estresses. Então, aqui, ó, você teve a primeira adaptação na fase 1. São agudas, no momento. Na fase 2, crônicas, que são adaptações estruturais, funcionais. Então, o que eu estava falando para vocês, por exemplo, musculação. A pessoa começa a levantar peso. E ela vai aumentando a carga, vai mudando o número de repetições, vai mudando o número de séries. E ela começa a gerar adaptações fisiológicas, no sentido hipertróficas. Ela começa a aumentar a hipertrofia do músculo, o músculo começa a aumentar o volume. Ela está nessa fase de resistência, que está sendo bem executada. Então, ela está adaptações crônicas. Por quê? Porque o peso está mudando, ela precisa vencer a resistência. É um novo estresse e os estresses estão mudando. Quando a gente fala de estresse, são estímulos. Pensa assim, estresse é estímulo. Então esses estímulos têm que levar a alguma consequência. E a consequência que a gente quer é a adaptação. Então a adaptação positiva é o quê? Seu organismo conseguir vencer aquela resistência. Só que ele já sabe que para vencer a resistência não adianta mexer na fase funcional do organismo. Ele tem que mexer na estrutura do organismo. Então, o seu corpo ele começa a fazer adaptações estruturais, hipertrofia, fortalecimento de tendões, fortalecimento dos ossos, dos ligamentos. E aí ele começa a fazer, então, adaptações crônicas. Só que acontece, isso deve ser bem feito. Por quê? Se for feito de forma exagerada, olha aqui que eu grifei, exagerada, é possível a instalação de infecções e levar à terceira fase, exaustão. E a fase da exaustão é que a gente não quer chegar. Porque a fase de exaustão seria o seguinte: praticamente um retorno à fase de alarme. Calma aí. Então ele retorna à fase de alarme? Mas como assim? É um retorno, vou até grifar, porque isso é importante. É um retorno à fase de alarme e as reações se disseminam novamente. Porém, as defesas podem falhar e levar o organismo a doenças e morte. Então, o que acontece? Essas fases do alarme, o seu organismo já conseguiu vencer muito bem quando você começou a treinar. E aí ele foi para as fases de resistência, que ele entrou na fase de resistência pensando em fazer mudanças estruturais, porque só a fase de mudanças funcionais já não era suficiente. Então ele entrou na fase de resistência. Só que quando começou a isso feito de forma até incoerente, de forma muito exagerada, então a gente pensa assim, não houve uma recuperação boa, uma base nutricional boa, não houve uma elaboração dos treinamentos de forma coerente e era muito estresse que o corpo não conseguia tempo hábil para se recuperar, entrou numa fase de alerta, de exaustão. O corpo entrou numa fase de exaustão e voltou à fase de alarme, que o corpo deveria funcionar de alguma forma para tentar vencer aquele estresse que era muito grande, muito maior do que ele conseguiria vencer, combater. E aí é a fase que o organismo adoece ou vai para a morte. A pessoa pode morrer porque ela não teve
tempo hábil. Ah, mas isso vai ocorrer como, professor? É rápido? Não, isso é a longo prazo. Mas a gente pensa o seguinte, que muito deve ser bem feito, deve ser bem elaborado, e por isso que a gente precisa de uma boa metodologia. Porque quando a gente pensa numa metodologia boa, a gente faz trabalhos que às vezes a gente aumenta o estresse, aumenta a intensidade do trabalho, a gente aumenta o estímulo do trabalho. Só que aí a gente faz o quê? Sabendo que ele precisa de maior tempo de recuperação, a gente dá tempo de recuperação. Isso está dentro da metodologia. Se o estímulo, o estresse é alto, o trabalho de recuperação deve ser maior. Então a base nutricional dele deve ser mais eficiente, a recuperação dele, o sono deve ser mais eficiente, o tempo entre um estímulo e outro deve ser maior, para ele dar mais tempo de recuperação. Senão, com a sequência desses estímulos, a pessoa vai adoecer, não vou nem dizer morrer, mas vai adoecer, e aí ela vai ficar fora do treinamento, ela pode ter uma lesão, rompimento de alguma estrutura. Eu vou voltar um slide. Olha isso aqui. O que a gente falou disso aqui, ó? Estado de saúde. Você vai alterar o estado de saúde do seu atleta e diminuição do desempenho, consequentemente. Lesões, fadiga, dieta, drogas, sono. Você não teve o sono adequado. Dieta, sua dieta não está adequada. Fadiga, ele está muitos estímulos próximos, ele não está dando tempo de recuperação adequado, que vai levar ele a lesões. E aí o rendimento dele vai cair e não vai se manter ou vai elevar. Então por isso que é importante a gente ter esses trabalhos metodológicos de saber alcançar. Então a gente aqui, né, nesse slide, acho que ficou bem claro o que é teoria, o que é metodologia e aí os princípios que nós vamos falar mais para frente de como trabalhar melhor essas metodologias. Então vamos lá. As adaptações que nós temos no nosso organismo. Ó, de forma geral, podemos entender que a adaptação é tentando marcar aqui, capacidade de todo ser vivo se ajustar às condições do meio ambiente que o cerca. Então, essa definição eu acho que a gente tem que levar sempre dentro do trabalho de treinamento, porque a gente fala muito de adaptações. Então, a capacidade de todo ser vivo se ajustar. Então, como eu vou modificar certas ações, modificar certos comportamentos dentro da sociedade, dentro do meio ambiente que eu estou inserido. Então, assim, a gente pensa assim, ó, quando crianças, né, estão na fase e estão começando a passar pela fase de transição entre a fase infância e adolescência, quando eles entram nessa fase de transição, eles entram no momento da puberdade. E é o momento ali que tem a alteração da fase de crescimento. Então ele começa a ter alterações no crescimento. Quando ele vai ter as suas alterações, são muito rápidas, que a gente fala que é o surto do crescimento, é o estirão do crescimento. Então é um período muito rápido, às vezes de 2 anos, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. E aí, essa pessoa precisa de reaprender certas ações, porque ela vai tendo dificuldade, por exemplo, na mobilidade, um exemplo. Porque as pernas crescem muito rápido, os braços crescem muito rápido, então membros superiores têm uma elevação, membros inferiores uma elevação, muda o peso corporal, muda a estrutura do corpo, e a pessoa começa a arrastar mais o pé, aquele adolescente começa a arrastar mais o pé, tropeça em qualquer coisa, cai, às vezes vai descer uma escada, cai, sobe uma escada, cai, porque ele não tem uma percepção da sua estrutura corporal ainda de forma plena. Então ele precisa de novos estímulos. Então o meio ambiente vai gerar novos estímulos, que seria o quê? As aulas de educação física escolar trazer maior ambientação de movimento, melhora dos movimentos, para que ele tenha um ajuste e ele consiga novamente estar bem inserido naquela sociedade.
e ele consiga andar sem tropeçar, sem cair. E aí, então, olha que interessante. Essas adaptações estão relacionadas a tudo dentro da nossa sociedade. E aí, quando a gente pensa no treinamento, ela está em perfeita harmonia dentro do treinamento. E a gente pensa assim, que existem dois tipos de adaptações baseadas em alguns estudos de Platonov. Então ele faz esse apontamento muito de forma bem interessante. Seria as adaptações genotípicas e fenotípicas. Quando a gente fala de adaptações genotípicas, estão relacionadas a alterações, então mutações, então alterações no código genético. Isso é muito importante. Eu vou até deixar grifado aqui. Relações e alterações no código genético. Então, exatamente no DNA. Por ação de diversos agentes estressores internos e externos, que são relacionados a alimentação, estímulo de vida, infecções, uso de drogas, estresse, e aí a gente fala estresse dentro da sociedade por causa de nervosismo, cansaço, alterações comportamentais que vão afetar a saúde da pessoa. Então vai mexer diretamente vai gerar alterações no DNA. Por exemplo, aquelas pessoas que passam por estresse muito elevado começam a ter queda de cabelo. Então isso está relacionado a alterações, adaptações dentro da fase genotípica, né? E a radiação também que pode causar uma mutação das células, por exemplo, e a morte celular e alterações, até mutações, gerando células cancerígenas. E a gente pensa o seguinte, ó, alimentação também. Recentemente foi feito um estudo, e quando saiu na grande mídia, deu uma discussão muito grande, que foi um estudo mundial e deu uma alteração muito grande, principalmente no Brasil, que foi o negacionismo quanto a esse estudo, que era referente a alimentos hiperprocessados, principalmente carne. Era um estudo falando mais da carne processada, que pessoas que tinham maior ingestão de carnes hiperprocessadas tinham maior índice de câncer, de células cancerígenas. Então, ele tinha mutações e alterações no DNA que causavam células cancerígenas. E aí deu uma repercussão, que o pessoal fala, não, que não tem nada a ver, que isso não acontece e tal. E acontece. Esse estudo mostra muito isso que acontece. E tem outros estudos mostrando. Então, a alimentação está diretamente ligada. O estilo de vida está ligado diretamente às células cancerígenas, a falta de prática de atividade física, hábitos inadequados, pessoas ficar privação de sono, ela não dormir, ela dormir por períodos muito curtos, vai mudar a forma do funcionamento do seu organismo, vai mexer na parte do código genético, pode mexer com o código genético da pessoa. Olha isso. Que bizarro, assustador isso. Então a gente tem esse tipo de adaptação. E a gente tem a adaptação fenotípica. A adaptação fenotípica é individual, né? Então isso também tem que ser. Cadê o. Aqui. Apareceu. É individual e também acontece em resposta. Eu vou marcar aqui resposta. Acontece em resposta a agentes externos. No caso aqui a gente falou muito de agentes internos e externos, né? Mas porém agentes externos, porém sem alteração do DNA. Não tem alteração do DNA. E essas adaptações, essas respostas geram alterações transientes. Quando a gente fala da palavra transientes, estamos falando que elas podem ser perdidas, que elas são mutáveis, que elas tanto vão acontecer, se manter, alterações que vão se manter, só que elas podem ser perdidas se não continuar mais os estímulos, se não continuar mais essas adaptações. Ela vai se perder e vai voltar ao seu estado de origem, né?
E aí a transcrição e tradução dos genes que levam à síntese de proteína. Então assim, ele vai ter alterações de expressão, transcrição e tradução nos genes que levam à síntese proteica. Então ele vai ter alterações na forma de criar novas proteínas, de criar, além de síntese, quando a gente fala de criação, né, de novas síntese, no caso síntese proteica, criação de novas proteínas, é a utilização dessas novas proteínas de uma forma diferente, então ela vai alterar tecidos e mudar funcionamento. Então, diferentes funcionamentos e diferentes tecidos. Então ela vai mudar tecidos. Como? Hipertrofia muscular, aumentar o volume da célula. Então você está fazendo adaptações fenotípicas que estão mexendo na expressão, transcrição e tradução dos genes. E aí ele está criando uma síntese proteica mais elevada, mais específica aquele estímulo, aquele treinamento, né? Então vamos dizer assim. E aí você tem essa alteração nos tecidos. E na funcionalidade, muitas vezes, além de criar novas organelas, por exemplo, um corredor que vai criar aumento do número de mitocôndrias, que vai utilizar a mitocôndria para gerar o quê? Energia através da utilização de oxigênio. Então ele precisa do quê? Mudar a sua funcionalidade. Então ele precisa transportar mais oxigênio. Então ele vai mudar também, fazer novas hemoglobinas que fazem o transporte de oxigênio. E aí ele vai o quê? Você está criando tanto uma síntese proteica, criando novas hemoglobinas que vão transportar o sangue pelo sangue, transportar o oxigênio pelo sangue. E você tem uma funcionalidade na capacidade, então, de captação de oxigênio no pulmão. Você vai conseguir, não que a pessoa vai absorver mais oxigênio quando ela encher seu pulmão de oxigênio. Não, ela vai ter uma maior capacidade de transporte dos gases entre os alvéolos, aquelas bolsinhas nos pulmões, que faz a troca dos gases, então ele vai ter maior entrada de oxigênio ali dentro dos alvéolos para o sangue e maior saída de CO2 do sangue para os alvéolos. Você tem uma entrada maior de oxigênio, porque você consegue ter mais hemoglobinas, então você tem essa troca melhor, consegue transportar mais oxigênio e utilizar o oxigênio na mitocôndria. Então você fez alterações teciduais em relação a novas criações de novas organelas e você fez alterações de funcionais que vão melhorar o desempenho desse atleta. Se ele consegue levar mais oxigênio e consumir mais oxigênio, ele gera mais energia e tem mais desempenho na corrida. Olha que interessante. Então são adaptações fenotípicas, influenciadas diretamente pelo treinamento, no caso aqui, né? Essas alterações elas acontecem. Então isso é importante, gente. Adaptações, a gente tem as adaptações genotípicas e adaptações fenotípicas. As fenotípicas, elas estão relacionadas diretamente a agentes externos. Então, agentes externos estão relacionados com o treinamento, por exemplo. Tem alterações alimentares, aqui no caso não está, mas alimentação. Se a necessidade de ele, que alguns atletas, por exemplo, que precisam ter maior ingestão de proteína, e aí eles começam a ter uma ingestão maior de alimentos ricos em proteína, porque aí ele vai ter uma síntese de proteínas melhor e ele vai ter que transformar essas proteínas em novos tecidos, músculos. Então, são alterações externas que não vão afetar o DNA, mas vai trazer respostas ao seu organismo, funcionalidade do seu organismo. Tá bom? Então vamos para o próximo slide. Então, ó, eu vou trazer essa informação que eu tirei do livro texto de vocês e vou fazer alguns apontamentos. Ó. Então imagine que você acabou de ingressar em uma academia e tem como objetivo aumentar sua massa muscular. Então o objetivo está bem elencado aqui. Com certeza você já deve estar se perguntando ou imaginando o tipo de treinamento que deverá realizar para alcançar esse objetivo. Então a gente tem que pensar qual é o tipo de treinamento que vamos trabalhar para alcançar o objetivo que é aumentar a massa muscular.
adaptação hipertrófica, tá bom? Então, ó, exatamente aí é que entra a adaptação fenotípica. Então, a adaptação fenotípica, ela vai entrar dentro do trabalho, do tipo de treinamento que vai ser escolhido, que vai ser bem utilizado para gerar uma adaptação fenotípica, que aí a gente explicou lá no comecinho, no slide anterior, né? Então, o aumento da massa muscular é uma consequência da expressão genética que foi desencadeada pelo exercício físico. Então, ele vai ter uma consequência na expressão genética, porém não vai gerar alteração. O exercício ativa uma série de reações químicas que aumentam a expressão de determinados genes. Esses genes têm como resultado final a produção de proteínas, no nosso caso, actina e miosina. Você tem uma maior produção de actina e miosina, principalmente, né, além de outras proteínas. Com isso, seu músculo ganha volume em área transversa, indicando que você obteve hipertrofia. Então, quando a gente fala área transversa, pense uma porção muscular. Pensa assim, ó, põe a mão de vocês assim, ó, toca entre o dedo do meio e no finalzinho do dedo do meio, ali na terceira falange, você vai encostar assim, fazer como se fosse, encosta nas duas pontas, com o indicador e com o polegar no finalzinho ali do dedo, do meio. Tá vendo que então você está encostando na pontinha e no meio sobra uma barriguinha no meio ali? Essa barriguinha seria o centro do seu dedo ali, vamos dizer assim, o centro. Pense no músculo agora, pense no músculo, põe no bíceps. Quando você toca no cotovelo e você toca no ombro, seria as extremidades do músculo bíceps. No meio, a gente fala que é o ventre muscular, está ali, a grande concentração, porque nas extremidades estão os tendões, estão as terminações do músculo, então a grande concentração está no centro, vamos dizer assim. E quando a gente fala aumento do volume na área transversa, é que a gente está falando que no meio ele tem um aumento do volume. Quando a gente faz uma avaliação física no músculo, por exemplo, no bíceps, no braço, a gente faz o quê? No meio do braço, a gente faz uma passa fita ao redor e faz no meio do braço. Então a gente está fazendo uma avaliação da área transversa, porque se a gente fizesse um corte no meio, a gente faria um corte transversal. Então a gente separaria entre parte inferior e superior. Então a gente faz um corte transverso. Então por isso que a gente fala que é a área transversa é um aumento, o ganho de volume, o aumento do volume muscular nessa área transversa do músculo ali, no caso, né, do bíceps, que eu dei exemplo agora, então no caso do bíceps. Então isso vai indicar um aumento da hipertrofia. Avaliação física, novamente, passa a fitinha, põe no meio. Se aumentou a circunferência, significa que você teve hipertrofia, né? Tá no ventre, na área transversa do músculo, tá bom? Então essa resposta não é toda vinda correta, não é toda a vida correta. Ela tem algumas alterações? Tem. Mas é uma informação que nós temos ali dentro do trabalho, né? Então existe um objetivo de ganhar massa muscular. Você vai ter um trabalho, então escolha dos tipos de treinamento. A gente está falando de adaptações fenotípicas e elas vão gerar consequências da expressão genética. Então essas consequências vão gerar maior síntese de novas proteínas, então a produção de proteínas, que vão gerar o quê? Um ganho do músculo conforme a gente objetivou. Então, hipertrofia, adaptações hipertróficas. Então, assim, se a gente pegar aqui, ó, se a gente parar para treinar, então, assim, ó, se a gente parar de treinar, a gente parou de treinar, a gente vai perder toda a massa muscular que ganhou? Sim, a gente vai perder. Isso pode demorar? Sim, isso vai demorar um prazo. Assim como demorou para a gente conquistar, a gente vai demorar um pouco para perder. Mas a gente vai perder. E é por isso que a gente fala que o treinamento ele é um processo. Por que ele é um processo? Porque ele tem uma fase contínua. Então, devemos treinar sempre para que nosso desempenho aumente. Então, se a gente para de treinar, a gente tem
diminuição do nosso rendimento. Então a gente precisa sempre manter esse processo ativo. Então esse processo de treinamento, de ganho. Então assim, não é essa frase final acho que é interessante. E treinar sempre não quer dizer só treinar. Então não é só treinar. A gente tem que treinar e ponto final. Não, a gente tem que treinar, mas a gente tem que ter os tempos de recuperação. Treinar sempre é para a gente não perder os ganhos que estão acontecendo, mas a gente tem que treinar e a recuperação está dentro do trabalho, desse processo, a recuperação, a alimentação. Então não é só treinar, beleza? Então acho que eu acho que essa frase estava muito perfeita ali dentro do livro texto e eu trouxe aqui para vocês para a gente ter uma discussãozinha mais ampla quanto a esse processo de adaptação fenotípica. Então, falando ainda de adaptações, então a gente pode falar que o estresse gerado pelo treinamento físico induz respostas fisiológicas importantes. Então, cada treinamento repercute em destruir parte do nosso organismo com a esperança de que ele, por si só, consiga recuperar-se. Então, quando a gente fala de destruir, professor, você está falando que vai acabar com o nosso organismo, vai destruir tudo no nosso organismo? Não, não é bem assim. A gente vai ter o estresse, ele vai induzir as respostas fisiológicas através dos estressores diretamente nos genes, diretamente na célula, vamos dizer assim. Então ele vai gerar sim uma degradação, uma destruição, só que essa destruição não é a ponto que ela não vai conseguir se recuperar. O seu organismo vai conseguir se recuperar se você dá o tempo adequado de recuperação. Então você se alimentar bem e descansar bem, ela vai se recuperar e aí ela, por si só, a gente fala que é o quê? Ela causa essa recuperação e uma melhoria dela. Então a gente faz todo o estímulo ali de treinamento, a gente fala que são... Essa frase perfeita que vai falar muito bem disso. Basicamente, a atividade contrátil realizada com diferentes sobrecargas induz microtraumas. Eu vou deixar grifado microtraumas, que é muito interessante. Microtraumas de graus variados, diferentes de graus no sistema muscular esquelético. Tecido conjuntivo e articulações. Então, tecido conjuntivo, tendões. Deixa eu pegar a borrachinha que ficou muito feio isso aqui. Pegar a caneta, aqui tecido conjuntivo e articulações, chamados de microtraumas adaptativos, o MTA. Esses microtraumas adaptativos, então, eles vão ocorrer tendões, articulações, músculo. Então, eles são, por isso que a gente fala que são graus variados de microtraumas. São graus variados, tanto no sistema muscular, tecidos conectivos e articulações. Você vai gerar vários estresses que vão causar degradação, destruição, entre muitas aspas, né, nessas regiões. E aí a ideia é que ele gere um fortalecimento muscular. Um exemplo, né, ele vai gerar uma reparação e ele vai gerar uma melhoria, então uma supercompensação. Então ele gerou uma reparação daquele tecido, então ele voltou ao seu estado original. Só que o que acontece? O seu organismo começa a entender o quê? Pô, não adianta eu colocar ele no estado original, porque se vier outro estímulo desse, eu vou degradar de novo, eu vou quebrar de novo, vou ser destruído novamente. E aí o que o seu organismo começa? Ele começa a melhorar. Então ele começa a dar o quê? Maior... Pensa na célula. A membrana celular, ela começa a ficar mais resistente, ela começa a ficar mais forte. A cada estresse e a cada adaptação, a cada recuperação, ela tem uma melhora dessa membrana celular. Então ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais resistente. Então, quanto maior a incidência de microtraumas adaptativos, maior será a necessidade de recuperação, de reparação. Por esse motivo, a resposta aos microtraumas adaptativos desencadeia uma resposta inflamatória, que sinaliza o reparo do tecido muscular por meio de um processo altamente sincronizado.
que envolve a ativação de várias respostas moleculares e celulares. Então, quanto maior a incidência, quanto maior os microtraumas adaptativos, é necessário uma maior reparação, né? Então, é maior tempo de recuperação. E aí você desencadeia respostas inflamatórias tentando recuperar aquele processo. Então, maior demanda de ações que vão reparar aquele tecido. Então, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos que vai jogar mais nutrientes, mais energia ali dentro daquela, maior aporte sanguíneo, então assim, né, vai jogar maior nutrientes ali para tentar reparar aqueles lesões, aqueles microtraumas adaptativos e aí possibilitar o quê? Uma recuperação às vezes mais rápida, às vezes mais eficiente. Então, assim, se a gente pensar, eu vou apagar esses que eu marquei e vou deixar só os outros que eu tinha colocado no slide. Então, ó, algumas coisas que a gente tem que apontar aqui dessa última frase. Então, reparação, a gente tem necessita de uma maior reparação e aí a gente tem uma maior resposta inflamatória, porque a gente tem maior número de microtraumas. Então, quanto maior o número de microtraumas, a gente necessita de uma reparação que vai acontecer uma maior, desencadear, né, uma maior resposta inflamatória. E aí o reparo dos tecidos, ele vai sinalizar maior reparo dos tecidos, então a gente tem uma maior incidência, isso causado por uma maior incidência de microtraumas adaptativos. E aí a gente tem um processo altamente sincronizado para gerar essa recuperação, essa resposta recuperativa, né, dos estímulos que foram dados, dos estresses que foram dados. E aí a gente tem um fator que pode acontecer nesses processos de recuperação que é chamado de overreacting. Esse overreacting, o que ele seria? Então, ó, a constante busca dos níveis ótimos de adaptação aos estímulos proporcionados a presença então, de maior microtraumas adaptativos pode ocasionar deterioração temporária do desempenho. Então você vai diminuir a sua performance, você tem uma queda da performance diretamente, que é chamada de overreacting. E aí tem os dois tipos, que é o overreacting não funcional e o overreacting agudo, o qual é refletido no período de tempo entre a aplicação do estímulo e subsequentemente recuperação e adaptação. Então, ó, vamos lá. Só para explicar um pouquinho, vou tirar esse que eu coloquei agora. Então, o seu overreacting, ó, devido a essas buscas constantes de melhorar a performance, então você você muda os estímulos, você proporciona mais estímulos, e aí com isso você desencadeia maior número de microtraumas adaptativos. Com isso, você aumentando o MTA, você temporariamente pode causar porque você às vezes não dá tempo de recuperação hábil ou seu organismo não está conseguindo recuperar tão bem e ele tem sucessivos estímulos, então sequenciais assim, estímulos sem tempo adequado de recuperação, você pode ter uma diminuição do seu desempenho. Com essa diminuição do desempenho, a performance do atleta vai cair, o desempenho dele vai cair, e isso pode ser de forma temporária ou de forma até grande, um tempo muito maior. Então a gente tem chamado de overreacting, e o overreacting pode ser o não funcional, que ele não vai conseguir ter uma funcionalidade tão bem devido ao overreacting, ou overreacting agudo. Então, ó, ocorre refletido no período de tempo, isso é importante, entre a aplicação do estímulo e subsequentemente recuperação e adaptação. Então ele acontece nessas fases ali de quando foi a aplicação do estímulo, recuperação e adaptação. Então, vamos lá. O nosso organismo não reconstruirá suas estruturas de forma a serem frágeis o suficiente para quebrar novamente. Foi o que eu falei no slide anterior, lembra? A membrana celular, ele não vai fazer com que ela seja frágil a ponto de se quebrar novamente. Então, ela vai fazer uma reconstrução mais estruturada, mais forte.
Então ele se prepara em um nível superior para receber outro estresse, o que chamamos de supercompensação. Então ele faz uma melhora elevada para que você que venha esse mesmo estímulo, por exemplo, que foi o estímulo anterior, e não consiga degradá-la da mesma forma. E ela está mais resistente, mais forte, então mais capaz de suportar aquele estímulo. E por isso que aí deve vir um estímulo maior. Por isso que a gente fala que o treinamento tem que mudar. Por isso que a gente fala que o treinamento ele é progressivo, ele é contínuo, ele é crescente. Progressivo, ele é crescente. Porque se você ficar sempre nos mesmos estímulos, seu corpo não vai se adaptar mais, ele vai se tratar como normal. E aquilo ali pode ser só uma forma de manter o que já foi ganho, ou pode ser uma forma até de perder, porque aquilo ali não é suficiente para ele manter o que ele ganhou, e ele pode perder. Então vamos pensar o seguinte, ó. A gente tem o fator overtraining, né, que é muito citado. E o overtraining está exatamente dentro do overacting, né, seria quase, alguns tratam como se fosse a mesma coisa até. Ó, se o processo regenerativo não for respeitado, então aquele processo em que teve o estímulo, eu vou voltar no slide anterior para grifar aqui para vocês, ó. Então no momento que teve o estímulo, aqui, ó, o período que teve o estímulo, a aplicação do estímulo, e aí a gente tem o período de recuperação, então pós a recuperação você tem a adaptação. Se esse período que teve o estímulo não é feito um trabalho de recuperação, então o processo regenerativo não foi respeitado, então no momento que está de recuperação, esse processo não foi respeitado, certamente o atleta poderá desenvolver um processo degradativo crônico. Degradativo, então a gente está falando de desfuncional, de destruição mesmo. Degradativo, que ele está perdendo as estruturas que ele ganhou, que ele teve elevação, assim, alto rendimento, né? Isso podendo alcançar as fases 2 e 3 da SAG. Lembra síndrome crônica, síndrome geral adaptativa que a gente estava falando, SAG? Então, essa síndrome geral, a pessoa vai alcançar a fase 2, que era até desejável, que era uma fase crônica de adaptação, e aí ele entra na fase 3, que é exagerada, que aí ele não quer, que ele vai começar a perder o desempenho. Então a gente está falando disso, olha como estão interligadas as coisas. E aí ele é incompatível com os índices de performance. Esse fenômeno também é basicamente conhecido como overtraining ou overacting não funcional, que significa uma mal adaptação aos estímulos dos exercícios e que pode debilitar a performance ou desempenho fisiológica, psicológica, processamento de informações imunológicas e biomecânicas. Então ele vai diretamente interferir então na parte estrutural, parte de funcionabilidade, parte de bioquímica, de utilização de substrato energético, de funcionamento da química orgânica mesmo do nosso organismo, imunológica, fatores imunológicos de recuperação, ele vai afetar a recuperação, vai dificultar ações de reparação dos tecidos, e psicológicas diretamente no processamento de informações, diminuição de concentração, diminuição da atenção, começar a executar maiores erros, não conseguir descansar. E aí eu coloquei até a imagem da Bu, do Monstros S.A., que a pessoa não consegue se concentrar, não consegue ter atenção focada, e aí você vai cair no desempenho dessa pessoa. E segundo Smith, em 2003, no seu livro, ele aponta o constante aparecimento de lesões devido ao overtraining, overacting não funcional, depressão e falta de apetite são grandes exemplos ali, né? Então, é o maior índice desses pontos. Olha o número de lesões nos atletas. Por quê? O organismo não consegue recuperar, e aí a resposta do organismo, se ele não consegue recuperar o estímulo, é que o estímulo está sendo muito maior do que ele pode suportar. E aí o corpo
entra em lesões, então rompimento de tecidos, rompimento de tendões, então rompimento do músculo, rompimento da articulação, então a resposta de lesões. Depressão, que o atleta mexer muito com a parte do processamento de informações, parte comportamental do atleta, gerando depressão. Olha que interessante, no basquete começou a aparecer, né, de uns anos para cá, muitos atletas relatando depressão. E você fala assim, pô, no basquete, na NBA, isso na NBA, né, não é só no basquete mundial, mas na NBA, então na Liga Americana de Basquete, dentro da NBA, maior índice de atletas com depressão. E isso relacionado diretamente ao comportamento de vida, relacionado diretamente aos treinamentos, às competições, maior índice de atletas com estado de depressão. Olha que se isso não é overtraining, overreacting. E a falta de apetite, que o atleta vai perdendo a falta de apetite, assim ele perde a falta de apetite, não vai se alimentar corretamente, ele vai faltar nutrientes no seu organismo e aí a queda do seu desempenho se torna ainda maior, é mais crescente, é num nível muito mais elevado. Então a ideia é que a gente faça tipos de treinamento sem risco de lesão, porque senão qualquer lesão ali pode até acabar agredindo o corpo de tal forma que pode levar a óbito, né? Então isso deve ser algo bem cuidadoso dentro dos treinamentos. Então assim, pensando nessa curva de supercompensação e curva do overacting, né, overtraining, aqui a gente vai pensar o seguinte, vocês lembram que lá a gente falou de overacting, a gente falou de o não funcional, que foi o que a gente explicou agora, né? E o overacting agudo. O overacting agudo está relacionado diretamente ao treinamento, ao estímulo e aquele tempo de recuperação daquele único estímulo. Conforme a gente vai dando mais estímulos e não vai permitindo essa recuperação continuada, a gente entra no overtraining, que é o overacting não funcional. Então pensa assim, esse daqui é o desempenho do nosso atleta, né? Então essa linha a gente pensa nessa linha vertical aqui, é o desempenho, e nessa linha horizontal é o tempo. Então conforme esse daqui, meu atleta aqui, ele vai passando mais à frente numa linha horizontal, isso significa que está passando mais tempo de trabalho. Então está passando de 1 mês, 2 meses, uma sessão, 2, 3, 4, 5 sessões. Quanto mais distante que ele estiver daqui, desse ponto zero, aqui é o ponto zero, né? Quanto mais distante ele está desse ponto zero, significa que mais tempo passou de trabalho. Quanto mais acima ele está, significa que mais desempenho ocorreu. Então ele melhorou o desempenho físico dele. Então ele partiu do ponto zero. Olha o meu zero aqui, que feio. Mas o meu zero está aqui. Então pense o seguinte, ele está melhorando o desempenho dele. Então ele está tendo adaptações normais. Olha aqui, adaptação normal, que é essa linha principal. Se eu não dou tempo de manutenção, olha o tempo de manutenção aqui, o que acontece? Quando você tem um estímulo, esse estímulo ele diminui o seu desempenho. Por quê? Esse estímulo, né, pós-estímulo, quando você terminou o treinamento, vamos dizer assim, em vez de falar de estímulo, eu vou falar de uma forma mais fácil. Quando você tem um treinamento, quando você faz um treinamento, imagine você na musculação, você na corrida, você na natação, não importa. Você treina. Depois do treino, você precisa, você tem uma queda da funcionabilidade, então você tem uma queda do seu desempenho. Então esse desempenho é uma queda na fase de funcionabilidade do seu organismo, que aí você precisa recuperar. Se você recupera isso muito bem, recupera assim com uma boa alimentação, dormindo bem, descansando bem entre aquele treinamento e um novo treinamento, o que acontece? Você tem uma superação do seu desempenho, da sua adaptação. Então, em vez de você ter uma adaptação normal, você pode ter uma adaptação muito maior, que é a supercompensação. Isso mais para frente a gente vai discutir. Mas você tem um aumento disso, das suas funções. Então, o seu organismo volta mais resistente, volta mais forte, ele volta mais preparado para novos treinamentos. Então, você tem uma recuperação mais otimizada.
muito melhor. Então, o potencial adaptativo seu foi alcançado de forma mais elevada, de forma mais eficiente. O que acontece? Então, ele está muito próximo de um desempenho máximo de adaptação. Só que acontece, se ele não dá o tempo de recuperação adequada, se ele não dá o tempo de descanso adequado, uma boa alimentação, conforme ele continua tendo estímulos e treinando, ele entra no processo de overtraining. E com o tempo, ele pode ter lesão, depressão, falta de apetite. Foi coisas que a gente apontou no slide anterior. Se ele entra no processo de manutenção de forma adequada, ele tem a adaptação normal e até a supercompensação, tá bom? Então acho que esse slide aqui dá para dessa explicação, acho que fica legal, bacana nesse slide aqui com esse gráfico. Então isso a gente tem que ter bem trabalhado. Com o tempo de trabalho a gente tem que elencar muito bem as nossas metodologias, tempo de recuperação. Esse atleta amador ou profissional tem que ter uma orientação nutricional com um profissional da área da nutrição esportiva. Esse atleta ele tem que ter um bom tempo de recuperação entre um estímulo e outro, então uma sessão de treino e outra. Então ele tem que ter uma boa noite de sono, não ficar na balada, não ficar se estressando de forma inadequada. E aí isso vai ajudar na recuperação dele, tá bom? E aí de levar a uma adaptação muito mais eficiente, muito melhor. Então, ó, o esquema representativo aqui desse gráfico, ó, do potencial de adaptação da síndrome de overtraining, overacting e teoria da supercompensação. Teoria da supercompensação a gente vai falar mais para frente, não se assustem, não fiquem nervosos, só a gente vê mais para frente ali que vai ajudar bastante. Então, falando mais um pouquinho sobre overtraining, um ponto importante nesse modelo é que é chamado de overacting, né, agudo, é dependente do estímulo gerado no organismo. Esse estímulo está diretamente relacionado a qual sistema energético será utilizado. Está presente no músculo humano uma série complexa de vias metabólicas que quebram substratos a partir de fontes nutricionais para produzir energia para diferentes tipos de atividade muscular. Então, assim, só para dar uma explicaçãozinha aqui. Se a gente pegasse e desse um estímulo, a gente, por exemplo, vamos pegar 2 corredores, só que um corredor maratonista, então fundista, e um corredor sendo de velocista, então aquele corredor de 100 metros, 200 metros. Usain Bolt, corredor de 100 metros, 200 metros, de grande velocidade, e aquele corredor maratonista, aquele keniano, Elkin, eu não vou lembrar o nome dele, mas é aquele keniano, pensa assim. A gente tem 2 corredores, só que os tipos de corridas não são diferentes. Então o que acontece? Os estímulos vão depender do sistema energético, porque os treinos são diferentes, os objetivos são diferentes. Então o sistema energético de trabalho deles vai ser diferente. E aí o que acontece? Devido à musculatura humana, né, e a série complexa de vias metabólicas que nós temos, a gente vai ter, no caso dos dois, que são corredores, só que um corredor de longa duração e um corredor de velocidade, as vias metabólicas de trabalho são diferentes, os substratos energéticos são diferentes, então as fontes nutricionais são diferentes. E aí elas vão trabalhar para produzir energia de forma de diferentes tipos de atividade muscular. Então a gente está falando dessas atividades musculares que são diferentes. Então pensa assim, o corredor maratonista ele vai ter maior aporte de energia através de oxigênio, carboidrato, gordura. O atleta corredor, o velocista, ele vai precisar de energia de forma rápida. A única forma de energia de forma rápida que nós temos é o carboidrato. Então ele vai usar muito carboidrato. Ele vai usar oxigênio para gerar energia? Não, porque o oxigênio é utilizado para energia de longa duração, é energia de forma lenta. Então você não vai usar o oxigênio. Então ele vai parar de respirar? Não. Ele vai utilizar o oxigênio para gerar energia? Vai. Só que para outras ações, não na hora que ele está executando os movimentos, que são movimentos rápidos, movimentos curtos. Então, o substrato energético dele durante a atividade é diferente. E aí, quando você vai ver o aporte
muscular, por exemplo, dessas pessoas são diferentes. O corredor fundista de longa duração, ele precisa de grande massa muscular? Não. Ele precisa de massa muscular forte. Precisa. Mas de grande massa muscular? Não. Agora você vê o corredor de velocidade, o Usain Bolt. Precisa de grande massa muscular? Precisa. Por quê? Porque ele precisa de potência muscular. Porque ele precisa de velocidade. Ele precisa de gerar grande contração muscular para vencer a resistência, para ter maior velocidade. Porque a velocidade é rápida, curta. Então, olha os dois casos. O Usain Bolt e esse corredor fundista. Olha o nível porte físico deles. É diferente porque o substrato energético que eles usam é diferente. Então a necessidade, a demanda de energia é diferente. As vias metabólicas são diferentes. Faz a pesquisinha agora. Dá uma pausa aí no videozinho. Faz uma pesquisinha agora. Pesquisa aí. Põe o Usain Bolt. Vê o músculo do Usain Bolt. Põe aí um corredor maratonista. Vê o aporte físico dos dois. Compara. Vê como que são as estruturas físicas dos dois. E aí você vai perceber. Você vai perceber que as vias metabólicas são diferentes. E porque os tipos de treinamento são diferentes. E aí a genética dos dois, muitas vezes, ele funciona melhor a genética do Usain Bolt para ganhar massa muscular, para gerar hipertrofia, porque ele precisa de potência muscular. Enquanto o atleta fundista, a genética dele é mais favorecida para gerar maior energia a longo prazo, longa duração. Então, a utilização melhor do carboidrato, gordura e oxigênio para gerar energia. Olha que legal. Então, continuando aqui, ó. Mais especificamente, a utilização de substratos energéticos depende do tipo, intensidade e duração do exercício. Pensa nos dois exercícios que eu apontei agora. Tipo de exercício de substrato energético vai depender do tipo. Intensidade do trabalho. Pensa na intensidade do Usain Bolt. É muito mais intenso a força muscular que ele aplica, a força de contração que ele aplica. É muito mais intenso. E a duração do exercício. O maratonista corre aproximadamente 2 horas e pouco. O velocista de 100 metros corre 10 segundos. E aí? Qual a duração do exercício? Olha a diferença. Um corre abaixo de 1 minuto e o outro corre acima de 2 horas. Olha a diferença. Duração do exercício. Então, continuando aí, ó, o sistema aeróbio oxidativo é utilizado predominantemente, porque às vezes você utiliza outros sistemas, porém, em maior taxas e maior tempo de trabalho, ele é predominante no sistema aeróbio oxidativo para atividades de maior duração e de baixa a moderada intensidade. Corredor maratonista? Eu estou falando de outra forma, do corredor maratonista ali. Então, o sistema aeróbio oxidativo é o que é predominante para ele, a via metabólica que ele utiliza. Já o sistema anaeróbio glicolítico, ó, eu vou grifar os dois aqui que vocês conseguem visualizar melhor aí, ó. Então, o sistema anaeróbio glicolítico é predominantemente utilizado para atividades de curta a moderada duração de maior intensidade. O Usain Bolt, abaixo de 10 segundos, correndo. Olha a intensidade de trabalho que ele tem, de vencer a resistência, de aplicar força muscular. Trabalho muito mais intenso, altíssima intensidade. E duração curta, muito curta. Curtíssima. Ah, moderada intensidade. Pô, o cara que corre 400 metros também tem que dar uma volta inteira na pista de atletismo. Mas olha a intensidade de trabalho que ele tem. É muito intenso. E aí a gente também tem um sistema fosfogênico. O sistema fosfogênico é de alta energia. É utilizado para atividades de curta duração e de alta intensidade. Então, assim, ó, curta duração, predominantemente curta duração e alta intensidade, ou altíssima intensidade, a gente pensa em o Usain Bolt, é o sistema fosfogênico. Ah, então esse sistema anaeróbio glicolítico. A gente pensa corredor de 400 metros, corredor de 800 metros, ele tem uma corrida mais tempo, porém de alta intensidade. Por isso que a gente coloca aqui, ó, de maior intensidade, né? E de curta duração. Só que o Usain Bolt é
curtíssima duração, é 10 segundos. Altíssima intensidade. E por isso que ele entra no sistema fosfogênico, tá bom? Então, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem 3 sistemas metabólicos de substratos energéticos para gerar energia. Então, o sistema 1, que é apresentado aí, sistema aeróbio oxidativo. Sistema 2, sistema anaeróbio glicolítico. E sistema fosfogênico. Qual a diferença dos 3? Vamos partir do último aqui, ó, e vou indo para cima. Não vou partir do primeiro mesmo, que eu já falei dele. Ó. Sistema aeróbio oxidativo. Você utiliza oxigênio, predominantemente oxigênio, por isso que é um sistema aeróbio. Quando a gente fala de aeróbio, a gente fala de oxigênio, utilização de oxigênio para gerar energia. Você utiliza carboidrato e gordura para gerar energia. Sistema aeróbio oxidativo. Sistema anaeróbio glicolítico. Você não utiliza oxigênio, por isso que é um sistema anaeróbio. Então você não utiliza oxigênio para gerar energia. Porém, você utiliza o quê? Carboidrato para gerar energia. Glicolítico, glicose. Você utiliza glicose para gerar energia. E no terceiro aí, sistema fosfogênico, você usa a fosfocreatina. Então você usa o sistema ATP-CP para gerar energia, que é o que está na corrente sanguínea. Não chega nem a estar na corrente sanguínea, é o que está no músculo. É a energia que já está no músculo. Não é nem que está na corrente sanguínea, porque depois vai ter uma reposição. E aí o que está na corrente sanguínea entra mais como sistema anaeróbio glicolítico. É o que está no músculo, na célula muscular. Ele vai utilizar todo aquele ATP-CP para quebrar, fracionar, gerar energia. E depois ele tem a ressíntese desse ATP, através da creatina. Então ele vai utilizar tudo que está na célula, principalmente na célula muscular, para gerar energia de forma rápida. Curtíssima intensidade. 10 segundos. Beleza? Então a gente tem esses 3 sistemas de vias metabólicas, de substratos energéticos, como fonte geradora de energia do nosso organismo. Deixa eu tirar aqui. E eu deixei grifado predominantemente, porque a gente tem que ter uma noção do seguinte, que pode ser oscilações. O cara durante o sistema aeróbio oxidativo, na maratona, ele está utilizando predominantemente oxigênio para gerar energia, junto com gordura. De repente ele está na reta final. Esse cara começa a correr mais rápido, tem uma velocidade então maior, tem um aumento da velocidade, então ele começa a ter maior gasto de energia. Para isso ele precisa de grandes contrações musculares. Ele começa a utilizar menos oxigênio e aí ele entra num sistema anaeróbio glicolítico. Ele começa a usar mais carboidrato que está ali na corrente sanguínea. Ele começa a usar mais carboidrato na célula e ele gera energia de forma mais rápida. Mas é um período bem curto. Ele entrou no processo anaeróbio glicolítico? Entrou. Mas é predominante dentro da atividade que ele fez, de 2 horas de corrida? Não. Predominante foi o sistema aeróbio oxidativo. Beleza? Por isso que isso é uma palavrinha que a gente tem que ter sempre quando a gente vai determinar esses sistemas e as atividades físicas. E aí, para terminar esse slide, ó, a eficiência, fazer certo as coisas, eficácia, fazer as coisas certas. Então a gente tem 2 palavrinhas, né? Eficiência e eficácia. Quando a gente fala de eficiência, é fazer certo as coisas. Então quando tem que fazer uma coisa, é fazer certo essa coisa. O objetivo é fazer aquilo de forma eficiente. Então fazer certo. E eficácia, fazer a coisa certa. Porque não adianta fazer certo as coisas, só que as coisas estão sendo feitas de forma errada, né? Então é fazer certo as coisas e fazer a coisa certa. O objetivo é fazer aquilo. Então, um exemplo, né? O objetivo de um medicamento. Vamos lá. O medicamento tem que ser eficiente e eficaz. O eficiente é fazer a coisa certa. Então, ele fazer as coisas que ele precisa no organismo para fazer as mudanças. Só que fazer a coisa certa, a eficácia, é atingir o ponto certo. Por exemplo, se a dor é muscular, o remédio é para dor muscular, então ele tem que ter eficácia quanto ao tratamento da dor muscular, né? Fazer a coisa certa. Por quê? Mas ele é para dor muscular, mas ele ajuda na dor de cabeça. A pessoa não está com dor de cabeça, ele está com dor muscular. Mas ele também acaba resolvendo dor de cabeça. Beleza, tem medicamentos que fazem isso. Mas
a dor da pessoa é muscular, ela tem que ter eficácia na dor muscular. Então, eficiência e eficácia. Beleza? Desses caminhos podem ser reforçadas por meio de atividade física e treinamento regular e planejado. Então, a eficiência e a eficácia, elas podem se tornar grandiosas dentro da atividade física quando a gente faz um treinamento regular e bem planejado. Por isso, então, que a gente está nessa saga de entender o treinamento esportivo. Então a gente tem que incentivar e tem que ter um conhecimento que o treinamento tem que ser regular, então ele tem que ser constante, não adianta a pessoa treinar hoje e vai treinar só daqui a um mês. Não, tem que ser regular, tem que ter uma periodicidade e planejado, ele precisa ser bem planejado. A gente tem que saber dar os estímulos corretos, nos momentos corretos e nas fases corretas. Então é isso a importância. E nas considerações finais, então vamos para terminar aqui, né? Essa jornada nossa. Com base dessa melhora está a adaptação fisiológica, técnica e tática, necessária que depende de uma constante alteração dos níveis homeostáticos do organismo. Então a homeostasia, eu estava falando para vocês que o organismo está funcionando de uma forma. Quando você começa a fazer atividade física, você tem uma quebra dessa homeostasia, porque ele já tem que modificar a forma de funcionar. Então, isso também acontece pós-treinamento, de forma aguda, de forma crônica. Então, você tem essas modificações homeostáticas no seu organismo e elas são seguidas de períodos de recuperação tecidual. Então, períodos que você precisa ter descanso, um novo estímulo, um descanso, um novo estímulo. Então, segundo Platonov, a teoria atual da preparação desportiva, fundamentada na metodologia das abordagens sistêmicas, permite garantir sistematização dos conhecimentos, caracterizada pela completude funcional e coerência interna. Isso quer dizer que, apesar da preparação física, adaptações fisiológicas, anatômicas, bioquímicas, é necessário a pedra fundamental, no caso é a necessidade para o treinamento esportivo, não somente dela se faz uma preparação esportiva. Dessa forma, vários outros fatores deverão ser levados em consideração juntamente com aspectos fisiológicos para o organismo do treinamento esportivo, para a organização do treinamento esportivo. Então o que acontece? Não são só esses aspectos da preparação física, que são adaptações fisiológicas, anatômicas e bioquímicas, que vão gerar assim, o desempenho máximo do treinamento esportivo. Não, outros fatores devem ser levados em consideração. Então, outros fatores ali, como a recuperação, boa alimentação, então aspectos fisiológicos dentro desses trabalhos de recuperação, parte psicológica deve ser levada em consideração para que tenha um treinamento mais efetivo com resultados mais bem elaborados. Beleza? Então, termino por aqui, pessoal. Foi muito bom. Acho que tem mais um slide, eu achei que não tinha mais. Deixa eu ver se tem mais um. Não, então é só isso. Achei que não tinha mais. Vamos lá. Então, você já deve ter notado que todo o processo de treinamento esportivo fundamenta-se na teoria geral da adaptação, que lembra lá do SAG? Síndrome geral adaptativa. Lembra? Então, teoria geral da adaptação, em que se faz necessária a presença de um estímulo físico, técnico, tático ou psicológico, né, no caso, para que o organismo possa responder por meio de alterações metabólicas. Então, essas respostas metabólicas, você tem essas respostas metabólicas, elétricas e pressóricas, né, no caso, assim, alterações metabólicas de funcionamento do organismo, substrato energético, absorção de nutrientes, respostas elétricas no caso de disparos de informações dentro do sistema nervoso central e o sistema que está respondendo ali a parte muscular, parte funcional do organismo, e pressóricas no caso do coração, dos resultados de maior impulso cardíaco, então vamos lá, impulsos elétricos para estimular o aumento dos batimentos cardíacos, aumento da fase de pressão entre bombeamento do sangue, de resposta ao receber mais sangue, então valores pressóricos e até elétricos. Para essas alterações damos o nome de adaptações ou ajustes, né?
Tais adaptações servem para melhorar o estado de prontidão do organismo. Então, o organismo está mais pronto e preparado para novos estímulos, novas situações. E, como consequência, aumentar o desempenho atlético. Essa é a consequência de você ter essas adaptações, melhorar o desempenho atlético. Porém, esses ajustes merecem uma atenção muito grande no tocante ao tempo necessário para que ocorra. Então, o tempo que isso vai ocorrer precisa ser muito bem planejado, porque vai demorar, não vai ser uma coisa de uma hora para outra. É justamente a dose correta de descanso, pausa entre cada estímulo, então cada treinamento, que gerar maior potência, né? Potencializará o surgimento das adaptações. Então, novamente, descanso, tempos de pausa correto e entre cada estímulo, que vai gerar esse surgimento das adaptações. Caso contrário, o atleta cliente poderá perder seu rendimento constantemente, alcançando o estado chamado de overtraining. Então, tudo ali que a gente já falou, né? Só dando uma pincelada final. Com isso em mente, parece óbvio que a organização dos treinamentos é fundamental para alcançar os objetivos propostos no que diz respeito ao aumento do desempenho, sem o concomitante aparecimento de lesões. Então, a gente sempre tem que ter isso. Organização dos treinamentos para gerar um maior aumento do desempenho, sem aparecer lesões, sem risco de lesão. Beleza, pessoal? Então, eu termino por aqui. Fiquem aí descansando e a gente se encontra na próxima.